Boa noite, amigos. Iniciamos mais um estudo no Grupo Espírita Saber Amar e é com alegria que retornamos a estar aqui com vocês. Para o início do nosso estudo da noite, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. É bom estarmos aqui novamente para que a gente possa compreender os recados, que o irmão Jacó trouxe para nós. E agradecendo, antes de tudo, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos ligados aos corações que comungam contigo, Senhor. A vontade para que possamos unir os nossos corações e vencer as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas culpas, compreendermos melhor esse sentimento. Una, Senhor, os nossos propósitos em Ti e que os nossos lares possam estar ligados ao coração de Maria. Assim seja. Assim seja. Muito bem, amigos, nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 7 do livro Voltei. Esse capítulo trata do incidente em viagem. Nós estamos aqui, Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra. No portal, vocês podem acessar no TV Saber Espiritismo, ou no portal Saber Espiritismo, vocês podem acessar as reuniões passadas, o estudo que tem sido feito metodicamente desde o primeiro capítulo, agora estamos no 7º. Esse livro ele traz muitas orientações interessantes sobre a vida no mundo espiritual, e principalmente sobre o retorno à vida espiritual, porque é para lá que todos nós vamos em determinado momento, e é de lá que nós viemos, é lá a nossa pátria definitiva. É assim que irmão Jacob, que aqui na Terra Friedrich Figner, vai nos explicando os detalhes desse retorno dele ao mundo espiritual. Nesse capítulo 7, ele está falando dessa viagem que eles empreenderam entre aqui o plano terrestre e o plano de uma colônia espiritual, onde inicialmente ele ia se estabelecer com a sua filha, e dali nós vamos ter muitas lições mais, do retorno dele já mais adaptado ao mundo espiritual, aqui para o plano físico onde nós estamos encarnados. Assim, nessa estudo de hoje, nesse capítulo, nessa segunda parte do capítulo de hoje, ele vai fazer alguns comentários sobre a importância do nosso procedimento mental e da ligação mental entre nós, do fio de ligação mental entre nós. Nós vamos ver aqui, em determinado instante, ele comentar sobre isso, e Bezerra de Menezes comentar sobre esse assunto. Nós tocaremos aqui em 2 tópicos, que são a ponte iluminada e em oração. Então vamos, como sempre, nós pegamos um slide de Emmanuel, uma palavra de Emmanuel, para nos orientar no começo dessa pequena jornada de alguns minutos. Pedimos também a todos, antes que eles me esqueçam, que façam os seus comentários, deem, se acharem justo, seus likes, para que esse vídeo, essas mensagens cheguem a mais pessoas. O primeiro comentário de Emmanuel está aqui, vamos pedir a Jussara para fazer a leitura. É do livro Justiça Divina, no capítulo 61. O trecho, Emmanuel nos ressalta o seguinte: fácil, assim, perceber que, com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Que beleza, hein? Emmanuel sempre é preciso, né? Sempre nos trazendo uma lição preciosa, né? Ele coloca ali para a gente, né, que a gente não dá conta
né? A gente só consegue perceber em nossas vidas as dificuldades porque nos incomoda, né? Mas a gente custa a ver, a enxergar as vantagens, as bênçãos que a gente tem, as concessões que os amigos espirituais, né, as doações que eles nos ajudam constantemente. Então, a gente, como só tem olhos para ver as dificuldades, a gente esquece muitas das vezes do agradecer por todas as facilidades, as bênçãos que a gente recebe, né? Nossos olhos, nossa visão fica mal acostumado, né? A ver somente a tempestade, né? A gente esquece do sol, dos dias floridos, e por isso a gente tem que abrir o nosso horizonte quanto a isso. Mas no final, ele em poucas palavras, né, Carlos? Ele coloca uma questão imensa, do universo tremendo, para que a gente possa refletir sobre isso. Ele nos coloca simplesmente que o tamanho, que o inferno está relacionado com o tamanho da nossa rebeldia. Apenas essas pequenas palavras, ele coloca um esclarecimento enorme sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades que temos internas, né, sobre as nossas questões que nos levam muitas das vezes à depressão. A responsabilidade. A responsabilidade. É a responsabilidade que está em cada um de nós. Né? E ele é muito claro também mostrando, porque nós temos aquela visão ainda distorcida de céu, de inferno, purgatório, que durante séculos nós estivemos envoltos com essas ideias e ainda estamos aqui na Terra envolvidos com isso, e após o desencarne esperamos, às vezes, um julgamento, ou temos essa ideia do julgamento. Nós vamos ver que essa palavra de Emmanuel foi colocada aqui para nos dar essa ideia, que esse céu e inferno está dentro de nós mesmos. E o julgamento somos nós mesmos fazendo pelas consequências das reflexões de cada um e dos reflexos das atitudes nossas no nosso corpo perispiritual e em volta da nossa morada onde estivermos. Por isso que ele é muito feliz em dizer que, embora tenhamos todas essas facilidades, e ele diz assim, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias. Olha, nós temos muitas moratórias de falhas que cometemos, de erros, de problemas, temos essas moratórias. Ele diz que, mesmo assim, se formos esperar um julgamento, nós vamos ter julgamento na nossa própria consciência. E isso nós vamos ver hoje, nesse pequeno trecho que vamos estudar, onde irmão Jacó, Bezerra e toda a caravana vão se aproximando de uma ponte luminosa que liga ali, circunstancialmente, aquela região do plano espiritual, onde estava localizada a cidade espiritual, a colônia espiritual, para onde eles estavam se dirigindo. Então, ele vai ter esse comentário e nós vamos ver aqui. Vamos para o primeiro comentário dele, primeiro leitura, que está no tópico A Ponte Iluminada. Ele fala assim, não nos movimentarmos por muito tempo e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo, que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provia apenas da claridade que nos tocara os olhos. Comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes que percorreram o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Enquanto muitos companheiros continham à custa as notas de assombro que nos dominavam, cerrei os olhos por minha vez, naturalmente envergonhado. Temor súbito vagueava-me na alma. Teria cumprido com todos os meus deveres?
Se constrangido a comparecer ante um tribunal da vida superior, estaria habilitado a apresentar uma consciência limpa de culpa? Como seriam meus atos examinados? Bastaria a boa intenção para justificar as próprias faltas? O sinal luminoso cortou vagarosamente o céu de novo. Então, nós vemos aqui, Jussara e amigos, nós vemos aí um comentário dele, já nessa discussão, já estavam se aproximando da cidade espiritual. E ali era uma área onde havia uma certa proteção da chegada à própria cidade espiritual. E interessante que ele fala nesse facho de luz que chegava a todos eles, mas não chegava a ele especificamente, ele chegava a toda a região. E nós, assim, na nossa imperfeição, podemos achar que esse facho de luz seria para vigiar, seria um facho de luz, não é isso? Para vigiar ou para mostrar ali se alguém quisesse invadir a área, o que também seria para repelir aqueles que não estivessem em condição de sintonizar com ele. Mas ele revela uma coisa diferente aqui, que esse facho de luz, na verdade, ele estava tranquilizando, ele estava mandando vibrações que ele diz, formosas e tocantes. Tanto que eles entraram em pranto, muitos deles em pranto. Mostra que, mesmo ali, naquele ambiente de transição, onde nós vamos ver que alguns irmãos que não se sentiam aptos a entrar nessa cidade espiritual estavam impedindo aqueles que eles consideravam não dignos de entrar nessa cidade. Então, mas o facho não estava preocupado com isso. Ele estava ali direcionado para quê? Para ajudar, para mostrar um caminho, para convidar todos aqueles que quisessem se melhorar, quisessem passar adiante, que estariam convidados. Então não era nada de empecilho, como a gente podia pensar, essa ponte seja um empecilho. Não, ele mostra que, como ele fala aqui no texto, que ele sentiu uma comovente mensagem de amor vindo daqueles raios brilhantes. É como se aquela luz estivesse fazendo um chamado a toda aquela região para irem até essa cidade, até usufruir os benefícios que tem ali. Mas aí, com esse chamado, com essa beleza toda que ele notou, ele começou a refletir internamente. E aí ele começou a refletir sobre a sua própria ser. Olha qual ligação tem com esse comentário de Emmanuel. Ele falou sobre a questão da nossa capacidade interior e do nosso julgamento interior, onde o céu está na nossa consciência tranquila, o inferno está na nossa capacidade de rejeitar a melhora. Ele fala que ali, quando ele cerrou os olhos perante aquela luz, perante todo aquele convite que a espiritualidade superior fazia, ele sentiu como que internamente sujeito a questões. Será que eu tinha cumprido todos os meus deveres? Estaria habilitado a entrar naquela morada superior? Como seriam meus atos examinados? Então, ali ele fez uma reflexão sobre esse aspecto. Me chama muita atenção esse sentimento que ele fala aí, da consciência limpa de culpa. É muito importante a gente ressaltar isso, porque esse sentimento desarmonioso, né, que constantemente bate em nosso íntimo, a gente estava pensando o que levaria a ter esse sentimento em nosso ser. Aí eu estava pensando que seria o desacordo, porque a gente traz em nosso ser, nosso espírito, as leis divinas de Deus, na nossa consciência. Onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Os espíritos nos colocam isso. E quando a gente sente que as nossas atitudes
se contradiz, extrai essa consciência divina que existe em cada um de nós, nós sentimos mal-estar por esse sentimento de culpa. A gente é invadido por esse mal-estar de culpa. E se a gente não conseguir reconhecer e lidar com esse sentimento desarmonioso, tirando-nos da harmonia, da lei de Deus inscrita em nossa consciência, a gente se perde. É o que vai acontecer, né? Nós vamos acompanhar o livro aí. A gente se perde, a gente perde o foco das leis de Deus. Se a gente não trabalhar essa culpa, buscando o arrependimento sincero, porque é esse que nos liberta, né? Acreditar que somos capazes de correr atrás dos nossos erros e nos recuperar, né? Se a gente ficar nos martelando esse sentimento de culpa, ele cada vez mais nos trai, né, Carlos? Ele cada vez mais nos afunda nas nossas lamentações. Então, é muito importante, e nós vamos ver a seguir, lidar com esse sentimento. Nos prende né? no passado, né? Isso. Não nos deixa seguir, né? Adiante. O Dr. Bezerra vai colocar várias questões aí para que a gente possa compreender a necessidade da gente trabalhar esse sentimento, né? Do arrependimento sincero, para que a gente possa nos livrar dessa dificuldade tremenda nossa. Então ele continua. Corriam-me as lágrimas, copiosas, quando o grupo estacou. No mesmo instante, ouvi um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso. Não, não, não posso, eu matei na terra. Não mereço a luz divina. Sou um assassino, um assassino. Aqueles brados ressoaram lúgubres, sombras adentro. Outras vozes responderam horríveis. Vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Pareceu-me que maltas de feras preparavam-se para atacar-nos. Não distante, a projeção resplandecente do invisível holofote clareava o caminho, qual se fora movida em câmara lenta. Então, a gente viu em outros slides e procuramos ressaltar o sentimento de culpa para que a gente possa compreender o que ocorreu com esse recém-desencarnado, né, que não estava se achando merecedor de estar ali, se sentindo altamente fora das leis de Deus, e por isso que ele entrou, né, em desespero, porque o sentimento de culpa ainda gritava dentro dele. Né? E aí nós vemos umas coisas interessantes, né? Que aquele mesmo facho de luz que despertou nele essas vibrações boas e esses questionamentos também despertou em todos aqueles que estavam na excursão, estavam vindo com eles. E todos ali, pensa bem, né, Gustavo? Para ser amparado por Bezerra de Menezes, por estar nessa caravana, não eram espíritos que tivessem grandes dificuldades morais em termos de ter procurado se melhorar e crescer. Se eles foram atendidos, havia dentro deles a necessidade, a vontade já de melhora muito grande. Muito grande, já tinham feito por merecer esse atendimento. Porque até aquelas entidades que aparecem nas reuniões mediúnicas, não é qualquer espírito que aparece. São aquelas onde os espíritos já viram a oportunidade de acordar. Né? Então, nesse caso, a caravana ali era composta de vários irmãos. Ele mesmo fala no começo dos capítulos anteriores, quem tiver a oportunidade de ver, ele fala que muitos deles eram também desencarnados recentemente, mas que estavam indo sem preparo para entender o mundo espiritual, porque não cultivaram aqui na Terra esse preparo para entender a nova realidade onde eles estavam entrando. Mas mesmo assim, tinham uma boa moral, tinham desenvolvido um bom
trabalho de aperfeiçoamento interno, tanto que estavam parados, independente de religião. Não era só espíritos, eu sou católico, não, independente de religião. O que vale ali é a luz ou a disposição de ação de cada um. Nós vimos também que o próprio autor dessas palavras, o Frederico Figner, nós vimos no início, embora seja com o codinome de irmão Jacob, e ele fez uma série de atos beneméritos enquanto encarnado aos artistas, onde que ele auxiliava na gravadora que ele criou, e outros também, durante a febre espanhola que houve aqui no Brasil. Então, ele cedeu a casa dele, ele amparou muita gente. Quer dizer, não era uma pessoa sem esses méritos. E ele mesmo estava se questionando sobre se mereceria estar ali, naquela nova morada de luz. Então, quando esse faixa de luz chegou, a pessoa sentiu isso também, né? E fez uma revelação. Aqueles que estavam ali em volta ouviram essa revelação e se prontificaram a agir como justiceiros, né? É o que muitas vezes nós, quando julgamos os outros, sem entender completamente o cenário, nos tornamos injustos e nós tornamos um deles, né? Por isso que a espiritualidade nos sempre orienta. Quando nós vamos nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de atendimento que nós participamos e que vamos falar com os espíritos, conversar com eles, a necessidade de muito carinho, muita compreensão e, principalmente, essencialmente, não julgueis, não coloqueis ali a sua visão como sendo a definitiva, porque nós não sabemos todos os meandros dos dramas ali envolvidos. Então, eles viram o acontecido, os que estavam em volta, e tentavam ali mentalmente barrar que eles passassem, né? Mas nós vamos ver a reação de Bezerro, que ele vai comentar. Mas o holofote estava lá, mandando as suas vibrações boas para que aqueles que tivessem boas disposições, ao sincero desejo de renovar, não teria problema nenhum de passar, né? Somente que aqueles ali estavam recém-desencarnados e não estavam ainda muito habilitados a compreender o cenário e, às vezes, sujeito a induções mentais daqueles que estavam lá, né? Então, vamos seguindo. Ele fala assim, ele conta que com essa cena, Bezerra interveio, né? Na semana passada, nós falamos, inclusive, que um assistente de Bezerra mostrou para ele um aparelho que avaliava todo o grupo e alertou o grupo. Bezerra já tinha dado, Bezerra de Menezes já tinha dado um alerta ao grupo. Para manter o foco. Porque já tinha percebido, não ataques de fora, mas do próprio grupo, sem uma consistência e manutenção na fé, na prece, na fé, na certeza de uma chegada boa a essa nova colônia. Então, Bezerra, ele diz assim, Bezerra, sereno, mas fundamente preocupado, rompeu a expectação, cientificando-nos de que deveríamos olvidar os erros do passado, do pretérito, e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintonizarmos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a outrem e a nós mesmos, em circunstância delicada quanto àquela. Ele continua, vamos terminar o texto. Ele fala, disse que o irmão em crise realmente fora homicida em outra época, mas trabalhara em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor nos últimos 30 anos da existência, que merecera carinhosa proteção dos orientadores de mais alto
e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Olha como que é bonito, né, Jussara? Aí a, o aconchego dos amigos espirituais, né? O auxílio que ele nos traz. E o Bezerra, com toda a segurança dele, estava sereno diante dessa situação, embora preocupado, não preocupado por ele, mas preocupado por aqueles que estavam ali, que ele estava conduzindo, que ele estava levando nessa caravana. E esclareceu que realmente um daqueles companheiros que estava fazendo a declaração, ele realmente havia cometido crime no passado, mas que a sua transformação e a sua ação durante a vida encarnada havia mudado totalmente isso, mudado o quadro das relações E por e o isso que a futuro gente dele. lembra que o Emmanuel disse lá no início, as concessões, as moratórias, então, a ficarmos remoendo, né, uma atitude infeliz nossa, o maior prejuízo somos nós mesmos. Se Deus nos perdoa, por que também não nos perdoamos? Como nos perdoar? Correndo atrás, para que, como ele fez, ele era merecedor de proteção, de carinho. Então, ele deveria se perdoar, porque Deus perdoou, então ele também deveria se perdoar. Como? Fazendo bem, né? Procurando se renovar sinceramente, não cometendo mais os próprios erros que o levou a esse incidente. Então, é o que Emmanuel coloca na primeira página para a gente. Né? E mostra que ninguém está irrevertivelmente condenado ao mal, né? Ou ao sofrimento. Nem ao inferno. Irreversivelmente condenado ao mal, ao sofrimento, ao inferno. Nada, não existe isso. O que existe, na verdade, são as consequências que podem ser atenuadas dos nossos atos, também pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pelo a nosso sincero desejo de renovação. Do arrependimento sincero. Do arrependimento sincero. E os amigos mais altos estão ali para nos ajudar nisso. Eles não sentem nenhum prazer em ver o sofrimento, eles sentem, sim, a alegria em ver-nos numa posição melhor, em ver-nos numa posição de conforto, de crescimento, de aprendizado, de evolução. É aí que eles veem alegria. Por isso que eles trabalham muito nesse sentido. Nós temos que ter sempre em mente que Deus, as leis de Deus, ela não é punitiva, elas são educativas. Por isso que há tanta misericórdia em nosso favor. Ela não nos pune, ela nos educa. E se a gente a corresponde com rebeldia, com a não aceitação das dificuldades, né? Porque a aceitação ela pode ser passiva, que nos leva à doença, nos leva à depressão e tantas outras, mas a nossa aceitação também pode ser e deve ser ativa. Como? Progredindo, conscientizando, procurando corrigir, aceitar. Aceitação é 90% da gente conseguir superar as dificuldades. E o Bezerra esclarece, né, que naquele momento não era o momento para se fazer penitência, porque estaria prejudicando toda a expedição e todos ali. É o que nós temos que notar também, que existe um momento para cada ação nossa. Certamente ele iria ainda trabalhar por aquele que ele assassinou para recuperar os seus laços com aquelas pessoas com quem ele cometeu o crime. Mas naquele momento ele destacava todos ali que teriam que estar em sintonia para auxiliar o grupo a fazer essa transição. É o mesmo que nós falamos muitas vezes na reunião mediúnica que participamos. Falamos, olha, nós aqui estamos como intermediários para auxílio aos irmãos que chegam. Então, vamos deixar de fora todos os problemas nossos, todas as nossas dificuldades na prece que fazemos,
para que possamos ser instrumentos úteis à espiritualidade. Então ele continua. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum, a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. De outro modo, a concentração em massa das entidades inferiores, ao pé da ponte, que se alongava sobre o abismo, talvez nos dificultasse a passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e recomendou-me orar em voz alta, para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Que lindo, né? Então, ele coloca o fio de ligação mental comum ao Pai, é o nome. Por isso nós demos até o título dessa lição, que necessitava reatar o fio de ligação mental, né? Comum. Que é a oração, é a gente se religar a Deus, né? A oração nos leva a leis divinas, nos leva a Deus, né? E como esse é a real sensação que eles sentiam da proteção, porque eles todos estavam em comum, um sentimento comum de chegarmos num lugar propício para que eles pudessem desenvolver a sua vida ali, né? Se um caísse, né, se um desse aquela escorregada, prejudicaria o equilíbrio de todo o grupo. Então, era importante unir novamente, resgatar a ligação comum para que eles pudessem continuar com a jornada, né? Então, como uns são responsáveis pelos outros. A gente vê muito isso na pandemia, né, Carlos? Vivenciamos muito isso. Como uns são responsáveis pelo grupo. Por isso que ele destaca a importância do fio de ligação mental comum, porque quando nós nos unimos na mesma vibração, tornamos esse campo mental, esse campo magnético mesmo, físico até que estamos criando de ondas, é sólido. E que, nesse caso, estava ajudando a capacidade de volitação. Volitação é a capacidade deles de se deslocar sem pisar nada sólido, quer dizer, estavam volitando. E é um processo onde todos ali estavam envolvidos. Na espiritualidade mesmo, André Luiz conta que algumas visitas que ele fazia ao mundo espiritual, em missões de socorro, eles tinham que fazer o trabalho de apagar aquela luz interior que eles possuíam. Então ele conta isso, que eles... Para quê? Para não assustar, para não prejudicar aqueles que estavam ali sofrendo naqueles ambientes, às vezes, com as suas vibrações escuras, né? Com os seus sentimentos, às vezes menos dignos, mas que eles não tinham o direito de perturbar as criaturas que ali estavam, demonstrando que eles tinham luz e outros não tinham. Então, esse é um ponto de destaque, que os espíritos também, nessas tarefas que eles faziam, ele diz que ele andava por aquela região, né? Subia montes, descia montes, andava por regiões complicadas. Nesse caso aqui, não, eles estavam volitando para quê? Para que aqueles recém-desencarnados pudessem chegar à cidade espiritual o quanto antes, e com amparo mental, o fio de ligação mental de um Bezerra de Menezes e dos outros mentores ali presentes. Daí lembra também que a gente tem que manter esse fio de ligação mental comum quando estamos querendo que o nosso lar esteja harmonizado, querendo que as nossas tarefas estejam em equilíbrio. Então, com a espiritualidade, esse fio de ligação mental comum é a própria ação nossa naquele ambiente que nos cerca, pela nossa ação da mente, dos nossos pensamentos positivos, pela fé que move montanhas. Olha aí, a fé move montanhas por quê? Porque ela tem essa capacidade de abrir
o padrão espiritual da nossa mente para receber o auxílio da espiritualidade que está ali presente. E aí o Bezerra pediu o quê, né, Jussara? Que ele fizesse uma prece. Imagina o susto que ele deve E por ter levado. por que o Bezerra não fez a prece? Porque ele queria que um daqueles ali que estavam chegando se movimentasse, fizesse a prece ativo. E estaria mais sintonizado com todos os outros, da mesma linguagem, eles perceberiam melhor. Então ele pediu ao irmão Jacob que fizesse essa prece. Olha a sabedoria também do Bezerra. Né? Quer dizer, ele deu oportunidade de trabalho, de desenvolvimento para aquele espírito que é, no caso, o irmão Jacob. Né? Mas ele continua. Agora ele vai contar a experiência da oração dele. Amparado por ela e pelo irmão Andrade, por ela seria a filha, a filha dele, dispus-me a executar a determinação. Que prece pronunciaria? Mantinha-se-me o cérebro incapaz de criar uma peça verbal compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que precediam das trevas, fixei a filhinha e lembrei que Marta repetira aos meus ouvidos o Salmo 23, nos inquietantes minutos da minha libertação da carne. Copiar-lhe ia o gesto. Então, olha para você ver que coisa mais linda, né? Ele se sentia incapaz naquele momento de pronunciar palavras, né? Era uma situação muito marcante. E o que ficou na mente dele? O Salmo 23, porque a filha orava com ele no momento do desencarne dele. Então, ele faz a prece, né, do Salmo 23, e que vamos ver agora no próximo, né? E aí, na verdade, ele também se sente assim, meio inseguro, né? Sim, por isso que ele buscou nele aquilo que estava no cérebro. E no Salmo 23, que nós comentamos aqui, na lição que estudamos, no capítulo... no livro comenta, fala sobre isso. No capítulo 3, né? Lá no capítulo 3, ele mostra sobre isso. Ele começa assim, só para a gente lembrar, né? Quem não está lembrando muito, ele fala assim, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente a águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque ele estará conosco, e a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos a mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Olha que bonito. E muito próprio, né? Porque eles estavam ali entrando numa nova casa, na nova colônia onde eles iriam visitar. E aí ele conta que ao redor conspiravam em nosso prejuízo barulho e ameaça. Todavia, quando pronunciei as frases de confiança, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, estará conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando por poucos pés de altura acima dos arcabouços em que é estruturado. Conservando o espírito em prece expectante,
como se pesada força de imantação nos atraísse fortemente para o abismo. Então, essa prece deu condição a todos eles de reatar o fio mental e atravessarem a ponte. E aí pergunto, por que essa ponte, né? Por que essa ligação? Ela está impedindo que os outros passem para a cidade? Não. Ela está ali, inclusive, para facilitar. Aqueles que tiverem condição de passar para essa cidade espiritual, eles passaram levitando, viu, né? Ele falou que ele passaram levitando, mas ele fala nos arcabouços daquela estruturada, aqueles que, mesmo ali nas regiões que circunvinham a ponte, que estavam em volta da ponte, não tinham condições espirituais de levitar, eles podiam, inclusive, atravessá-la, desde que tivessem a disposição de se renovar. Então, essa ponte não está lá no mundo espiritual para impedir ninguém, até para ajudar mesmo, mas aqueles que estivessem dispostos a renovar. Então, aí nós vemos que eles com essa disposição, eles reatam o fio mental e conseguem atravessar a ponte, não é isso, Sara? A gente vê aí a importância e a necessidade da oração em nossas vidas. Como que a oração, né, nos levanta, né, nos faz estar numa situação de fortalecimento. E agora vamos para o último. Agora o último Terminando. slide da noite, que voltamos a Emmanuel, na mesma lição. Né? E Você que lê a primeira, você lê a última lição. Emmanuel nos coloca, em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. A conclusão de Emmanuel, né? Sim. Mostrando lá atrás, no primeiro slide, ele falou sobre a nossa capacidade, né? E aqui ele mostra a bondade de Deus, que está repartindo todos os recursos, né, com seus filhos. Né? É justo, é a lei de causa e efeito, mas é misericordioso, antes de tudo. Isso dá esperança para a gente. E a gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, da carga pesada que temos ainda no nosso currículo espiritual. Que os né? espíritos colocam para a gente constantemente. As leis divinas não é punitiva, não existe prêmio nem castigo, céu nem inferno. Ela é educativa. As dificuldades que passamos, por algum propósito tem, para que a gente possa aprender, desfazer um nó que em muitas outras vidas nós vamos nos complicando. Então, que possamos ver, né, em cada dificuldade e problema de nossas vidas, que possamos ver a oportunidade de avançar um pouco mais. Muito bem. Queridos amigos, chegamos ao final do estudo da noite de hoje. Agradecemos a todos pela presença e vamos convidar a todos, nesse instante, para o momento de oração. É aquele momento onde vamos nos unir aos amigos espirituais, pedindo que as águas do ambiente onde estamos sejam frutificadas, nelas trazendo os remédios, aquilo que espiritualmente vai nos recuperar, física, mentalmente e espiritualmente. É assim que pedimos aos amigos, elevem o pensamento a Jesus, agradecendo por todas as oportunidades de estudo, de trabalho, de renovação. Agradecendo a presença dos nossos anjos de guarda e protetores. E pedindo, Senhor, que possamos, nesta semana, nos sentir fortalecidos, com fé inabalável em todos os teus ensinamentos,
e na programação espiritual que temos para a nossa reencarnação. Assim, amigos, com essas vibrações de paz, de harmonia, pedimos ao Senhor que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.